Programa Estação Bahia. Apresentação Jorge Ribeiro. Olá pessoal, bom dia! Está começando o seu programa de todos os domingos pela manhã, aqui na tela da Band, Estação Bahia. E na abertura do nosso programa, como sempre, vamos com o médico neurologista Dr. Antônio Andrade no quadro Alô Doutor. Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade, neurologista, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia, para o programa Estação Bahia da TV Bandeirante, sob a coordenação de Jorge Ribeiro. Como nós falamos na semana passada sobre movimento, sobre as manifestações neurológicas dos movimentos involuntários, dentro delas vocês têm uma que é muito mais fácil vocês identificarem normalmente, que é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson tem uma característica importante, que geralmente o indivíduo começa com um tremor unilateral, que é um tremor de repouso. O indivíduo coloca a mão sobre a mesa, sobre a bancada, de um modo geral, e ele começa a ter um tremor. E associado a isso, você passa a ter um andar lentificado. Quando você vai pegar os objetos, você tem uma certa dificuldade devido, como os doentes muito dizem para os médicos, eu estou sentindo que o lado direito está com mais dificuldade de pegar a xícara de café na hora de eu tomar meu café pela manhã. Quanto à esquerda, eu faço de uma maneira... Isso é a fase inicial da doença, mas ela está tremendo quando eu apoio sobre a mesa de um modo geral. Tem que se diferenciar porque as doenças do movimento involuntário, você tem essa como uma característica importante e tem o seu aspecto hereditário ligado a uma série de proteínas já descritas nesse núcleo de pacientes. E se caracteriza por uma deficiência de neurotransmissor, que é a dopamina. Você tem uma via direta e indireta, e hoje você tem um dado interessante, que isso usa-se um tratamento, que é o tratamento através da reposição desse neurotransmissor, que é através da dopamina. Mas que os canabinoides também têm um grande auxílio nisso, nessa situação, porque eles têm, além de normalizar, eles controlam em mais de 80% esta rigidez e estes movimentos. Eu sou Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia, para o programa Estação Bahia da TV Bandeirantes, sob a coordenação de Jorge Ribeiro. E depois da aula do Dr. Antônio Andrade, a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já, é rapidinho, não saia daí. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova e importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade, salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá pessoal, eu sou Cecília, do Comum Unidade Cidade Baixa. Venha com a gente conhecer a nossa unidade. Aqui é a nossa recepção, aqui nós temos a nossa sala, onde os alunos que são independentes e já conseguem fazer as atividades sozinhos, que a gente desenvolve ainda mais a autonomia, a responsabilidade, a autoinstrução. Nossos auxiliares acompanham eles naquilo que é necessário. Estamos aqui aguardando vocês, na Rua Francisco Souza, número 33, Roma. Agende a sua entrevista. Rádio Nova Iguaçu, boa música e informação. Baixe o nosso aplicativo em todas as plataformas digitais. Aqui você acompanha a previsão do tempo da sua cidade e regiões próximas. Horóscopo, notícia, dicas culturais e muita música de qualidade.
Baixe em todas as plataformas digitais o aplicativo Rádio Nova Iguaçu. Cansado de contratar diferentes empresas para portaria, vigilância e limpeza? A ContoServe oferece solução completa em terceirização de mão de obra especializada. Contrate agora a sua vigilância 24 horas, segurança pessoal, agente de portaria e porteiros dedicados, além de agentes de limpeza, serviços gerais e recepcionistas qualificados. Atendemos condomínios, empresas, mercados e obra de construção civil. Simplifique e garanta a qualidade com a ContoServe. Telefone 71-3347-5296. Óticas Kairos, a excelência da saúde em sua visão. Aqui você encontra as lentes e armações mais avançadas e modernas do mundo. Nada melhor do que sentir o conforto dos óculos, combinando com a sua personalidade. Óticas Kairos, agora em 2 endereços. Na Rua Direta do Uruguai, número 10, Mares, próximo à Lotérica. E também na Rua Duarte da Costa, número 57, Baixa do Bonfim, próximo à Sinaleira do Caminho de Areia. Óticas Kairos, a excelência da saúde em sua visão. Estamos de volta no programa Estação Bahia. E eu quero me dirigir a você que é empresário. Quer anunciar no nosso programa Estação Bahia? Entre em contato com a nossa produção neste número que aparece aqui na tela e em breve, com toda certeza, você vai estar anunciando não só aqui para o estado da Bahia, mas também para o estado de Sergipe. Agora a gente vai com o quadro Plantão Médico com o cardiologista Dr. José Antônio. Bom dia a todos do Plantão do Coração, da Estação Bahia de Jorge Ribeiro. Com satisfação que nós vamos falar um pouco sobre o que é a apneia do sono e de que maneira o indivíduo pode ter algum problema cardíaco relacionado ao sono. Então, a apneia do sono é desenvolvida por aqueles pacientes que têm uma tendência à parada respiratória enquanto dormindo. São indivíduos geralmente grandes roncantes ou roncadores, e esses indivíduos roncam porque eles têm uma tendência a apresentar tecido gorduroso em grande quantidade no pescoço. E esse tecido gorduroso pesa, no momento que ele está dormindo, sobre a traqueia. E com isso, a traqueia esmaga um pouco. E aí ele tem dificuldade de respirar. Como ele tem dificuldade de respirar, ele começa a reter gás carbônico. Como ele retém uma grande quantidade de gás carbônico, ele inibe o centro respiratório do bulbo. Então, inibindo o centro respiratório do bulbo, ele tem parada respiratória. Entendeu? E aí aquele CO2 vai aumentando, chega a um ponto tal que a quantidade grande de CO2 demais estimula outros centros e faz com que ele acorde com um susto. Entendeu? E aí ele respira normal. Mas o que é que pode acontecer com esse indivíduo? Pode ser que ao lado dessa apneia ele tenha também problemas cardíacos. Tendência à arritmia. Então, quando ele faz a parada respiratória, quando ele diminui o oxigênio circulante, essa arritmia se exacerba e eles fazem a taquicardia ventricular paroxística, fibrilação ventricular e morrem subitamente. Então, é um gatilho que desencadeia problemas cardíacos já pré-existentes e que são estimulados pelo fato do indivíduo diminuir a quantidade de oxigênio circulante. Obrigado a todos e na próxima semana estaremos aqui com outro tema. É isso aí, meus amigos. Depois desta aula do Dr. José Antônio, agora a gente vai a um rápido intervalo e voltamos já. É rapidinho.
JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade. Salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Rádio Nova Iguaçu, boa música e informação. Baixe o nosso aplicativo em todas as plataformas digitais. Aqui você acompanha a previsão do tempo da sua cidade e regiões próximas, horóscopo, notícia, dicas culturais e muita música de qualidade. Baixe em todas as plataformas digitais o aplicativo Rádio Nova Iguaçu. Olá, meus amigos, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero apresentar para vocês os meus livros. Agosto Vermelho, que lancei em 2016, conta a história de um agente de polícia que ele vai se insurgir contra um grupo terrorista infiltrado no Brasil que tenta melar os Jogos Olímpicos. E o nosso herói vai livrar justamente os Jogos Olímpicos de uma grande tragédia. Em 2018, lancei o livro O Primeiro Milagre Quando Amor Transborda, que tem como pano de fundo o Evangelho de João, que narra o primeiro milagre de Jesus quando ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Ele é todo escrito na primeira pessoa para que você se sinta parte integrante da história e vai poder vivenciar justamente aquele momento e poder ver acontecer o primeiro milagre do Mestre da Vida. Em 2020, lancei o livro Roubo do Padroeiro, este que vai virar filme e que tem como pano de fundo a Igreja do Bonfim, que é envolvida no mistério do sumiço da imagem do Senhor do Bonfim na semana de sua festa. Imagine vocês o reboliço. Quer conhecer um pouco mais sobre os nossos livros, inclusive outro que publiquei em 2017 que se chama Um Amor para Viver, você encontra nas redes sociais através do site da Amazon. Me siga nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, escritor Jorge Ribeiro, e também no YouTube. Em breve eu vou disponibilizar todas as nossas obras para você ter acesso no formato e-book. Inclusive o novo livro que estou lançando chamado Saro de Mauê. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Cansado de contratar diferentes empresas para portaria, vigilância e limpeza? A ContoServe oferece solução completa em terceirização de mão de obra especializada. Contrate agora a sua vigilância 24 horas, segurança pessoal, agente de portaria e porteiros dedicados, além de agentes de limpeza, serviços gerais e recepcionistas qualificados. Atendemos condomínios, empresas, mercados e obra de construção civil. Simplifique e garanta a qualidade com a ContoServe. Telefone 71-3347-5296. Estamos de volta no programa Estação Bahia para apresentar para vocês a matéria especial desta semana. Gente, passados 190 anos, a Assembleia Legislativa da Bahia tem 2 mulheres na presidência e vice-presidência. A deputada estadual Fátima Nunes foi eleita na última terça-feira para assumir a primeira vice-presidência da casa. Ao lado da presidente, deputada Ivana Bastos, ela vai assumir os trabalhos do Parlamento Baiano. Acompanhe a matéria com a gente. Durante 190 anos, a Assembleia foi comandada por homens. Hoje são 2 mulheres à frente. Agradecer os deputados, uma nova época que estamos vivendo, honrando os nossos compromissos de votar projetos de deputados, de funcionar as comissões temáticas, e tudo tem dado certo. Agradecer aí aos deputados dessa casa pelo apoio, pela contribuição. E aí, é vitória, é motivo de alegria, vamos começar uma Semana Santa aí, muito feliz, dever cumprido, e passa um filme na nossa cabeça de tudo que já foi nos negado e que agora a gente consegue alcançar, que a gente consegue dar um passo à frente. Desejar à deputada Fátima Nunes todo sucesso, dizer que eu tenho certeza que nós 2, ela ao meu lado, que eu ao lado dela, que a gente vai poder contribuir muito para a sociedade baiana. Sessão histórica, né? Com 54 deputados, quase lotação máxima. 54 deputados em véspera de Semana Santa. Isso a gente precisa salientar. Uma sessão histórica onde se promulgou 5 leis, onde se promulgou um projeto de resolução, onde votamos 2 títulos de cidadão, onde votamos um projeto de executivo, um projeto de deputado estadual. Então, foi uma sessão de muito trabalho, de muita movimentação, que fechamos com chave de ouro.
E assim chegamos ao final do nosso programa Estação Bahia de hoje. Quero aproveitar e convidar você a se inscrever em nosso canal no YouTube. Acesse, deixe o seu like, clique no sininho e se inscreva em nosso canal. Para mim será uma satisfação enorme tê-lo como seguidor. Mas antes de encerrar o programa, quero deixar uma mensagem para você que é motorista. Olha, se beber, não dirija. Um grande abraço e semana que vem estaremos de volta aqui na tela da Band a partir das 6h45. Um beijo no coração, fica com Deus. Tchau, pessoal!